Olá, meus queridos alunos do EJA 3. Vamos conversar um pouquinho sobre Roma Antiga. Roma Antiga vai ser o assunto, né, do nosso processo avaliativo, nossa atividade avaliativa. Não vamos pensar como uma prova difícil, não. É uma atividadezinha onde você só vai lá marcar as opções. Tranquilo, tá certo? Então, é uma atividadezinha avaliativa, né, onde você vai fazer, tá certo? E vai mandar as respostas para mim, para a gente, né? Mas não se preocupe, é uma coisa bem simples, bem tranquila, só para a gente, né, colocar lá em dias, tá ok? Então vamos lá. Roma Antiga, né, ó, professor Regis Barbosa, né, o EJA 3, tá ok? Então vamos lá, vamos aqui ao que interessa, falar um pouquinho, né, sobre Roma Antiga, tá certo? Bom, como a gente já comentou em encontros anteriores, né, a Roma Antiga ela se formou da união de 7 aldeias pequenas, tá certo? 7 comunidades agrícolas, né? Dessas 7 comunidades agrícolas, né, ela vai se tornar, né, um dos impérios mais importantes do mundo antigo, tá certo? A chamada Roma Antiga, né? Então, até Roma Antiga se acabar, ela passou por diferentes formas de governo, né? É o que a gente vai conversar um pouquinho na aula de hoje, tá certo? Bom, Roma Antiga, né, a denominação dada a essa civilização que surgiu, né, dessa pequena aldeia na Península Itálica, né, e se transformou, né, nos maiores e mais poderosos impérios do mundo, né, Roma, tá certo? Mas tem um bocado de história antes de tudo isso, né? Vamos lá. O primeiro período, monarquia, né? A monarquia é o período caracterizado pelas lendas, né? Então, como eu já contei para vocês em aulas anteriores, né? A fundação de Roma, né? Ela tem uma lenda. Qual é a lenda? Reza a lenda, né? Que os irmãos gêmeos Rômulo e Remo, descendente de Enéas, foram abandonados no rio Tibre e amamentados por uma loba e posteriormente criado por quem? Por um pastor. Né? Eles dois fundaram a cidade de Roma em 1753 anos de Cristo, né? Então, sempre quando se fala da fundação de Roma, né, tem essa imagem, né, da loba e duas crianças sendo amamentadas por ela, né? Lógico, isso é uma lenda, mas faz parte, né, da história de Roma essa lenda, tá certo? Bom, já de acordo com a história, né, na verdade, Roma provavelmente surgiu, né, da fortificação, né, de militar dessas cidades contra os etrusos, né? Que os guerreiros de Etrúsia, da região do norte de Roma, queriam atacar a cidade, né? Então, eles se uniram, né? E formaram, né? Essa grande república, formaram Roma, tá certo? Para se defender dos ataques dos etrusos, do ataque dos inimigos, tá certo? Bom, o que é que a gente tem que saber? Né? Que durante o período da monarquia, a base econômica, né, de Roma era o quê? A agricultura, né, que é o cultivo de alimentos, e o pastoreio, né, o cultivo de animais. Não esqueça disso. Na época da monarquia, o que dava dinheiro, o que me faz me rir, né, como se diz hoje em dia, né? A economia de Roma era baseada em quê? Na agricultura e no pastoreio, tá certo? E como a cidade era organizada? Ela era organizada em 3 classes: os patrícios, os ricos, tá certo? Os clientes, que seria a classe média, eram os protegidos dos patrícios, e os plebeus, né, que seriam os trabalhadores. Então, repetindo, quais são as 3 classes, né, da Roma no período da monarquia? Os patrícios, os ricões, né, os clientes, né, amigos ali, a classe média, e a grande classe trabalhadora, que seria quem? Os plebeus, tá certo?
Então, eu disse aqui duas coisas importantes que você não pode esquecer. Qual era a base da monarquia em Roma? A base econômica, a agricultura e pastoreio, tranquilo. Qual eram as três classes sociais? Eram os patrícios, a classe A, os clientes, a chamada classe média, e os plebeus, o povão, tá certo? Não esqueça disso, que isso é importante quando se fala em Roma, tá certo? Bom, então, período da monarquia. Quando eu já passo para o período da república em Roma, tá certo? A grande instituição era o Senado, tá certo? Então, quando se fala, né, em república em Roma, você vai logo para qual palavra? Senado. O Senado é que era responsável por a condução da política dentro do país e fora, a condução interna e externa, tá certo? E esses senadores eram quem? Os patrícios, a classe A, os privilegiados, os ricos, né? Os membros do Senado, os denominados senadores, também eram os patrícios e se reuniam em um prédio público chamado o quê? De fórum. O lugar de reunião dos senadores era quem? O fórum, tá certo? E lembre-se, os senadores não tinham plebeus, não tinham clientes. Era a classe rica, eram os dominantes, né? Era quem? Os patrícios, tá certo? Então, foi durante esse período republicano, de Roma como república, que se transformou em uma cidade em estado, um dos maiores impérios do mundo antigo, né? Durante esse período, né? Que a gente chama de república, tá certo? Bom, o império, tá certo? O termo império ele é convencionado para ser utilizado quando se refere ao Estado romano nos séculos posteriores à sua reorganização, né, do primeiro imperador, que foi Caio Otávio, que recebeu, né, uma série de títulos, dentre os quais, né, o de Augusto, né, a honra dada apenas aos deuses, né? Durante o período de império, tivemos vários imperadores famosos, mas o que a gente tem que destacar que durante o império a grande característica era o fortalecimento do exército, né? Eles eram grandes, né, guerreiros, né? Então vamos lá, os principais imperadores: Augusto, Tibério, Calígula, Nero, Marco Antônio, Cômodos, tá certo? O período do Império Romano é dividido em dois momentos. O Alto Império, a época do apogeu, que Roma era tudo, e o Baixo Império, quando ele entra em queda. A queda do Império Romano deu-se devido a uma soma de fatores. Crise econômica, né? A queda da produção agrícola, o fim da expansão territorial, o aumento dos impostos e o fim da política pão e circo, que aumentava as tensões sociais, né, e a invasão das fronteiras pelos bárbaros. Né, lembra aí para a gente o que é essa política do pão e circo, né? Até hoje não existe, né? O que é que acontece? Os imperadores diziam assim: a população está reclamando de tudo, coisa e tal, vamos dar pão e circo, né? Ele dava literalmente pão, migalhas, né, alguns alimentos, e faziam festas, faziam torneios, né? E o povo gosta disso, né, de diversão, e esquece o quê? Os reais problemas da sociedade. Então, quando se faz festa, Copa América, Carnaval, aí se fala que é a política do pão e circo. Enterte a população com festas e não resolve os reais problemas da sociedade, tá certo? Então a gente relembrou aí em poucas palavras Roma antiga. Tu faz os exercícios, né? Que na próxima semana a gente faz uma atividade avaliativa. Não se preocupe, é a coisa mais tranquila que tem na face da Terra.